Barceló de Carvalho, assim como toda a equipa de atletismo do Benfica, era nos anos 60 uma estrela do desporto em Portugal e, por isso, um alvo da PIDE que seguia todos os seus movimentos. Com fortes convicções políticas, recebia notícias da repressão em Luanda e da guerra colonial. Não há quem não diga que não foi pressionado naquela altura sendo conhecido. Porque os não conhecidos, quer dizer, os anónimos, ninguém ligava, ninguém passava cartão. Mas os conhecidos, tudo bem, quer dizer, os que faziam desporto, e os que estudavam, determinados doutores, engenheiros, médicos, etc, eram sempre visionados. Nós, quando saíamos de Portugal para o estrangeiro, para fazer atletismo, haviam sempre 2, 3 tipos que viajavam connosco que ninguém sabia quem eram. E nós conhecíamos o treinador, o médico acompanhante, o massagista, tudo, mas aqueles 3 tipos ninguém sabia quem eram. Era a bófia. Eram eles, por conseguinte, não estávamos sempre pressionados, não é verdade? Eles sabiam que a qualquer momento a gente dava o salto, por causa do descontentamento que havia, por causa do status colonial. É verdade. E vocês mudavam o vosso comportamento a pensar nessas 2, 3 pessoas que estavam no avião? Mudar o comportamento não mudava, mas tínhamos que dissimular. Assim, e falávamos codificado. E eles não entendiam nada. E eles deram-se conta, nós já fomos topados. E sendo assim, havia uma tática, havia uma forma de a gente agir, quer dizer, contra esses tipos, não é verdade? Íamos a uma loja a fazer compras, por exemplo, lá estava um deles, não é verdade? Não comprava nada, mas estava ali a dar voltas, a ver, olha, está ali uma ideia é aquela ali. Mas dominamos tão bem essa situação que não nos criou assim grandes problemas, não é verdade? Não criou, porque eu também não estava só tipo a fazer atletismo e de vez em quando a música acompanhando este ou aquele artista e não sei quanto, sobretudo na percussão, que eu não cantava. Agora, o que acontece é que chega uma altura em que a gente recebe notícias da nossa terra de origem, fulano, beltrano, cicrano, não sei o quê, já foram presos, já foram não sei o quê, a gente espera e se continua assim vai chegar a minha vez. Mesmo tendo em conta que eu sou recordista de Portugal e que ainda continuo, o atletismo tem pernas curtas. Com o atletismo a gente não vai longe. A gente chega aos 30 anos e chapéu, não há mais nada para ninguém. E aí serei vulnerável, quer dizer, agarrarem porque já não estou a prestar um serviço que eles precisam, um serviço importante. E basei, e foi exatamente nessa altura, depois de uma reflexão muito profunda. E até digo mais, já não estava no Benfica a treinar, mesmo sendo do Benfica, já não estava no Benfica a treinar porque aí os gajos iam sempre controlar. Eu estava no Belenenses porque o Rui Mingas passa do Benfica para ir treinar a equipe de atletismo do Belenenses. E então eu estava no Belenenses a treinar e foi nessa altura que o irmão do Rui Mingas, o André, que me veio avisar, opa, os nossos cambas lá embaixo já entraram, agora só faltas tu. E eu nessa noite preparo a bagagem e baso, foi tudo assim. Ai, se eu não saio naquele momento, o que é que seria? Até hoje não me interrogo, não é verdade? Mas valeu a pena. São os conhecimentos do desporto que definem o alvo do exílio. Roterdão, na Holanda, onde encontra uma nova pátria. Cabo Verde. Eu chego à Holanda, sou recebido por uma holandesa. Esta holandesa leva-me para Roterdão, porque eu não sabia bem onde é que ela morava. Eu só mandei, porque conhecia numa competição que a gente teve, de atletismo, e entretanto, minha amiga, e que me leva para Roterdão. Em Roterdão, onde a gente vê aquela quantidade compacta de cabo-verdianos residentes na Holanda, com tocatinas à noite, com aquela cachupa maravilhosa improvisada em Roterdão, com aquele gruguinho, o gruguinhozinho que também aparecia nas festas. Eu o não de Santo Antão, verdadeiro? Não podia entrar muito no gruguinho, mas enfim. Mas principalmente o grande amigo que eu tenho, que é o Junga de Biluca, que é o proprietário do Morabeza Records. E a partir daí a amizade foi feita e tudo mais. Os bailes cabo-verdianos que eu, enfim, participava e outras coisas mais, quer dizer, também na altura em que houve a reivindicação de Cabo Verde para a sua independência, não é verdade?
com muito cabo-verdiano a fazer campanha no exterior, porque a massa compacta de cabo-verdianos que existia na Holanda permitia com que houvesse grandes meetings, não é verdade, sobre a situação de Cabo Verde, e eu participava como é natural, cantava também, cantava a minha Angola querida, de solidariedade com aquilo tudo que se estava ali a passar. E a partir daí, olha, o nosso amigo Junga de Biluca, da discoteca, é verdade, disse-me: você com essa voz rouca vai ter que cantar qualquer coisa para nós. Quando ele diz para nós, afinal era para a gravadora dele, Morabeza Records. E daí, olha, o Mona Kinguixiça, o Balo Muqueno, Pachiningongo, etc. Nessa voz rouca que lhes animou as festas nos saraus das tocatinas que se fazia, etc. Que eu já era conhecido ali no meio, né? Não como desportista, mas como o angolano que chegou aí, está com uma voz rouca, canta bem, esta canta coisa de nossa terra e tudo. Foi ótimo. Maravilha. Barcelote Carvalho no desporto, Bonga na música, que junta agora a voz rouca e sofrida ao ritmo da dicanza. Porque a partir do momento em que eu estou clandestino, não pedi refúgio político a ninguém, e então tinha que estar em conformidade com a tónica musical, rítmica, angolana, e bonga quenda tinha mesmo a ver. E pronto, veio a propósito. E aqui era bonga, bonga para aqui e para lá. E a polícia levou muito tempo, porque naquele tempo não havia CE. E portanto eu fui muitas das vezes posto na fronteira, quando vinha do Benelux para outros lugares assim mais que fronteira e tal. Você que é, não sei o que. Opa, mas com o meu passaportezinho e tal, também deixa lá passar e coisa, não sei o que. Havia uma repressãozinha nas viagens desses sítios aí. Só não queria vir a Lisboa. Portugal, não, isso não. Nem dava. Porque depois há um jornalista que comete uma gafe tremenda de dizer, porque ainda fui a treinar um bocadinho no Sportcote, lá no sítio, não sei o quê. Então vemos quase a ganhar os 200 metros com um recordista holandês. Não, no dia seguinte veio no jornal: este que diz chamar-se Bonga Quenda não é nada mais, nada menos que o Barcelote Carvalho, recordista de Portugal dos 400 metros. E pá, aí outra fugidinha, não é verdade? E basei para a Alemanha. Barcelote Carvalho acaba mesmo por deixar o desporto para criar um dos discos mais relevantes da história da música africana. Em Angola 72, Bonga lembra os tempos de Kipiri e as festas dos Museques de Luanda. Uma viagem sonora a Angola. Eu queria sobretudo destacar a minha vivência no Esquiçoeia, grupo folclórico, a minha vivência com os espetáculos que haviam naquele tempo, e eu a tocar a harmônica, boca, não é verdade, que é a gaita, e toquei um tema sobretudo que é imortal, que é o Cabo Lobo. Epá, peraí, eu queria recordar tudo isso, mas não houve harmônica de boca efetivamente no Angola 72, mas houve toda essa vivência do tempo colonial, mas contra o colono. Porque o Angola 72 é essencialmente contra a colonização portuguesa. E depois gravei outros, claro, logo a seguir o Angola 74. Que já tem outra temática. E que já tem outra temática, evidentemente, com a colaboração de João Macá, é isso, o Sebastião Rocha Perazzo, não é verdade? Já tem a participação de Tony Batti na percussão. Comecei a conhecer os músicos, e diria mesmo os grandes músicos, não é verdade, do musical africano, mas instalados na Europa. Sim, depois conheci, sobretudo, os artistas, e isso é bom que essa juventude ouvisse agora. Nós éramos de uns para os outros. Isso era ótimo. Um que fosse gravar um disco, levava os amigos músicos todos para o estúdio, e aquilo era uma festa. Uma festa maravilhosa, e cada um dava a conhecer um bocado da sua terra, das suas vivências, da sua cultura, de tudo isso. E depois tem os contributos, não é verdade? Eu, por exemplo, tive algum problema em fazer com que um estrangeiro tocasse o samba. Eu tenho muitos estrangeiros que tocaram nos meus discos, não é verdade? E eles tocavam à sua maneira. Eu digo, mas não é assim que eu quero. Ou por outra, não é assim que é.
vai ter que ser assim, 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 assim. Então habituei-me, especializei-me nisso, tanto que hoje, eu, mesmo com artistas de Angola, eu digo-lhes a batida que eles têm, porque eu não domino alguns instrumentos, claro, e os instrumentos que eu não domino, eu digo pela boca como é que ele tem que fazer. E o Betinho Feijó, que está aí, que é um grande compositor, quer dizer, intérprete, na verdade, ele é o grande testemunho disso aí. Bonga torna-se uma voz e o rosto da angolanidade no mundo. Angola 72 é proibido em Portugal e Angola atua pela primeira vez nos Estados Unidos em 1973, na celebração da independência da Guiné-Bissau. E eis que surge a independência em Angola, e com ela atinge o estatuto simbólico de embaixador da música angolana. Mas também surge agora como um dos símbolos de um partido político em ascensão no novo país. A UNITA. Mas essa é outra história. Aluke nungola fuaze ngamubingi kiawe mwene wondo kala benewa mengolo yamye unamona mwenewe mwangola we mona mwenyeze mwangola we mona mwenye mona mwenewe zambi wangi bana mona mubalele mwene wondo kala benyaba yeme ngondo yamye mona mwenewe mona mwenyewe mwangola we mona mwenyewe mona mwenyewe mwangola kalunganguma zami wangi bana mona we amovalele mwenene wonokala bena yeme ngondo yamye mona mwenyeze mona mwenyeze mwangola kalunganguma alukenu ngola fuanze kambingi kiawe mwene wondo kana benewa yeme ngondo yamye mona mwenye mwangola siyaweza mona mwenyewe kalunganguma mona mwenyewe mwangola we siyaweza mona mwenyeze mwangola we kalunganguma sambi wangi bana mona we amovalele mwenye mono kana bena baba ngono yamye mona mwenye siyaweza mona mwenye mwai kalunganguma mona mwenye mwangola we siyaweza mona mwenye mona mwenye siyaweza mona mwenye mwangola we